Muito bom dia, estamos ao vivo pela FEMA FM 106.7 e também aqui no nosso canal no YouTube, FEMA Assis. Eu sou Alex Caligares e começa mais um FEMA de perto. Quero mandar meu bom dia especial ao meu amigo Jair Maia. Bom dia, Maia. Fala, Alex, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando aí o FEMA de perto, pelo rádio, pela internet. Estamos chegando com mais uma edição especial do nosso programa, hein? É isso aí, Maia. A história continua, Maia. E hoje temos uma convidada especial, mais uma filha da FEMA aqui com a gente. Ao meu lado, Paula Ternoval. Muito bom dia, Paula. Bem-vinda ao FEMA de perto. Bom dia a todos que estão nos escutando. É uma grande alegria estar aqui com vocês. A gente fica muito feliz, né, pelo convite. Então eu gostaria de agradecer ao Alex, ao Mainha, pelo convite de estar aqui e poder compartilhar com todo mundo a minha história aqui na FEMA, que não é pouca, não. Isso é verdade, é verdade. Paula, você tem uma base, assim, quanto tempo de FEMA, desde a época de aluna e até hoje como funcionária? A minha história com a FEMA começou quando eu tinha 17 anos, quando eu entrei na faculdade. Né? Eu entrei antes dos 18 porque eu já tinha vindo da escola, eu era adiantada na escola, né? Então eu era a aluna mais nova da minha turma. E aí eu fiz jornalismo aqui na FEMA, né? Então foram 4 anos bem intensos e eu sempre quis fazer comunicação, jornalismo sempre foi a minha primeira opção. E a gente tinha ficado muito em dúvida na época se eu iria fazer a faculdade aqui na FEMA ou se eu iria fazer uma faculdade fora, né? E por conta da minha pouca idade, o que pesou muito para minha família fica aqui em Assis. Então foi a escolha mais lógica fazer a FEMA. E não me arrependo de ter feito essa escolha. Não, bem legal, bem legal. A Paula também ela foi minha companheira de estágio na época aqui da FEMA. E falando em FEMA, você que está acompanhando a gente aqui pelos nossos canais aqui no YouTube, ô Mainha, vou pedir para o Mainha colocar aqui, jornalismo. Essa é a turma da Paula, que a Paula, que era da sala de aula da Paula. Ô Paula, você tem alguma lembrança? Você ainda conversa com esse pessoal? Vocês são amigos? Como é que vocês têm algum grupo de WhatsApp? Nós temos um grupo de WhatsApp ainda, de vez em quando alguém fala um oi, assim, mas faz muito tempo, né? Eu sou formada em jornalismo, esse ano vai fazer 20 anos, né? Então, assim, a gente acabou se afastando pelos caminhos da vida, as trajetórias, cada um foi por um caminho, né? Então, nós tínhamos pessoas de outras cidades, então essas pessoas, assim, a gente perdeu um pouco o contato. Eu não tenho muito contato, né? Mas a gente ainda fica sabendo da carreira um do outro, né? Então a gente teve muitas pessoas da minha turma que foram para a TV, que foram pro jornal impresso. A Bruna Fernandes, que é a dona do Assis City, ela estudou comigo, né, na turma de jornalismo, mas ela também estudou comigo no SESI, então a gente já se conhece aí há um bom tempo, e tenho a minha grande amiga Regiane, que eu ainda tenho contato com ela, os meninos, né, então assim, infelizmente um dos nossos colegas já falecido, mas que marcou bastante a gente, né, o Felipe Chamorro. Então, assim, eu fico muito feliz, né, de ter participado dessa turma, de ter conhecido, porque foi uma turma muito boa, né, do jornalismo, e a maioria, eu posso dizer que ainda continua na área. Nossa, eu conheço bastante pessoas aqui que estudou com você. A Mari Dalcin também era da sua sala. A Mari Dalcin era da minha sala também. O Armando aqui também era da sua sala. O André acho que agora ele virou arquiteto, se não me engano. O André, eu fiquei sabendo que logo que ele saiu da faculdade, ele foi para Londrina e trabalhou muito tempo na Folha de Londrina, né? Aí depois eu perdi o contato, então não sei. Até a Loide era da sua turma era também? Da minha turma também. A Loide, a gente trollava muito a Loide aqui no estágio, e saudade da Loide também, do pessoal aqui tudo. E Paulo, tinha alguma matéria assim que te marcou mais, que você gostava mais nessa época de sala de aula? Olha, eu gostava muito das matérias assim que a gente tratava
do jornalismo mais como a função social dele mesmo, né? Então, eu gostava muito do jornalismo comunitário que a gente tinha, e eu gostava muito das aulas práticas. Isso todo mundo gosta, né? Quando a gente chega na época das aulas práticas, era muito engraçado, porque vinha todo mundo para o estúdio, e aí ficava um bonito lá na frente e todo mundo atrás tirando o maior sarro na cara, porque a gente tinha que fazer, né, as inserções e falar e ler TP e aprender todas as técnicas, né, do jornalismo, de TV, de rádio. Então, assim, era muito engraçado fazer essas aulas. Então, a gente se divertia muito, muito mesmo. Essa disciplina que você está falando é com a professora Alzimar ou não? Com a Alzimar, Isso, a Alzimar puxava bastante a nossa orelha, eu também lembro bem disso daí também. E eu também ajudava também na edição desses vídeos de vocês de sala de aula. Foi uma época bem bacana. E Paula, e por que depois, na época de estágio, você foi para a área de assessoria? Sim, eu comecei no estágio aqui na TV Fema, eu era repórter. Mas assim, eu vou fazer um parênteses, porque a gente Você lembra o nome do programa e tal, não? Não, eu acho que era do... TJ Fema. TJ Fema, exato. Não era um programa específico, era o jornal mesmo da Fema. Então, assim, mas eu vou fazer um parênteses, porque a gente não tinha ainda toda essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, a câmera que a gente utilizava para poder fazer as gravações era aquelas câmeras grandes. Tudo né? no VHS. VHS, exato. E aí a gente chegava e recebia uma fita VHS, que aquela fita era para a gente gravar os nossos conteúdos. Então, cada um tinha a sua fita, né? Era o seu kit. Era o meu kit, exato. A gente recebia aquela fita. E aí a gente marcava, tinha uma lousa bem grande, assim, que a Fer colocava, e colocava o horário de todo mundo, o dia que tinha que fazer gravação, e todos os cameramans, né, que ficavam à disposição. Então, cada dia era uma equipe bem grande, né? Então, a gente fazia a gravação, aí a gente entrava numa salinha para fazer a decupagem, aí tinha, assim, 2 TVs, né? E o toca-fita, né? Aí a gente tinha que colocar lá, ficar vendo a minutagem, o que a gente ia ter que cortar, o que a gente queria colocar, tal. E aí a gente sentava na ilha de edição com o editor. Então, além dos câmeras, tinha também os editores, né? E aí a gente ia dando a sequência, e era sempre assim, era o monitor do computador e a TVzinha, porque daí a gente ia fazendo a minutagem junto com o editor ali, né? Então, a minha passagem pela TV Fema foi essa, né, de fazer as reportagens, né, não fiz edição, não fiz outras coisas e também não fiz apresentação de programa, nem nada, porque eu fiquei pouco tempo, acho que eu fiquei uns 6 meses na TV. E aí fui para a assessoria de imprensa, que foi o que você citou aqui, né. Bom, a Alzimar, que era a nossa professora, que eu tinha muita familiaridade com ela, eu gosto muito dela. Alzimar, se você estiver assistindo, um beijo para você, estou com muitas saudades. Ela abriu a vaga de estágio, era um estagiário de manhã e um à tarde. Então, eu fiquei de manhã com ela e a Loide ficou com ela à tarde. Então, daí nós fizemos o processo seletivo e eu acabei passando para lá. E também era interessante, porque ela ficava numa mesa, eu na mesa do lado, assim, com ela. E aí a gente discutia a pauta. Ela também tinha muito informada aqui, todo mundo procurava ela para poder fazer as matérias e tal. Mas ela também cobrava da gente ir atrás, para a gente ver o que estava acontecendo e tal. Então, é muito legal a gente fazer o estágio enquanto a gente está na faculdade, porque a gente tem, assim, uma noção de como vai ser o mercado de trabalho, né? E eu escrevia do computador, aqueles computadores mais antigos, sabe? De tudo. Só tinha o Word na época, né? E aí em vez de eu ganhar uma fita VHS, eu ganhei um disquete. Ganhei. Ai, gente, eu tô Sabe falando... o que é disquete, Maria? Com certeza. Eu tô aqui denunciando a minha idade, né? Então, aí a gente ganhava um disquete, e aí eu escrevia, gravava no disquete, passava o disquete para Alzimar,
E a Alzi lia, fazia todas as orientações, né, do texto. E praticamente 100% das vezes tinha alteração, tenho certeza, né? Com certeza. Porque a gente é estudante, né? Então, ali, porque a Alzimar, ela também era professora de técnica redacional, né? Então, eu aprendi muito com ela, porque foi nessa época que eu tive o gosto pela escrita. Olha, Paulo, eu confesso... trabalhei por muito tempo escrevendo. E eu confesso que eu morria de medo da Alzimar. Quando a Alzimar me chamava para fazer alguma alteração, eu já tremia. A Fernanda já não tinha medo, não. Mas da Alzimar, nossa senhora, eu tremia a base, hein? Muito sossegada, muito de boa. Eu trabalhei muito tempo com ela, né? Então, assim, foram 6 meses na TV Fema e o resto da minha graduação com a Alzimar. Então, assim... sei lá, eu gosto muito dela, eu sempre me dei muito bem com ela, nunca tive problema com ela, e ela me ensinou muito, sabe? Então, assim, eram muitas matérias que a gente escrevia para a Fema, assim, ela fazia a gente tirar leite de pedra mesmo. Então, assim, não tenho que... Eu tinha que escrever pelo menos uma todos os dias, mas, assim, não tem... Vai procurar que sempre tem alguma coisa para escrever, sempre tem algum assunto que é interessante para mostrar. Então, assim, foi com ela que eu aprendi muito sobre escrita. Então, eu agradeço muito a ela por isso. Com certeza. Vamos aproveitar e mandar um beijo para a Alzimar, que deve estar assistindo a gente lá também. Tomara. Está assistindo. Depois ela vai. Se ela não assistiu ao vivo, ela vai ver depois aqui no nosso canal no YouTube também. E, Paulo, estamos no começo do ano letivo aqui na Fema. Muitos alunos estão procurando também uma vaga de estágio. Você acabou de falar assim da sua trajetória aqui de estágio. Fala para o pessoal a importância de um estágio na vida de um aluno. Bom, pessoal, aqui na Fema, eu tenho propriedade para falar disso, né? Porque agora eu sou funcionária aqui. A gente tem muitas parcerias. Então, as vagas de estágio não são só para trabalhar aqui nos departamentos internos da Fema. A gente tem muita parceria com empresas de fora, né? E não só daqui de Assis, mas de toda a região. Então, a gente recebe muitos alunos de cidades aqui vizinhas, né? Então, o aluno talvez fala assim, mas aqui na minha cidade, sei lá, Palmital, será que tem vaga de estágio para mim pela Fema? Tem sim, porque a gente tem empresas parceiras em todas essas cidades daqui da região, né? Então, às vezes ele não precisa nem vir para cá e ficar o dia inteiro aqui, né? Para poder fazer o estágio e depois assistir as aulas à noite. Às vezes ele consegue fazer o estágio na própria cidade. Então, assim, nós temos um setor aqui na Fema, que é o RH Benefícios. Esse setor, ele abre vagas o ano todo. Os alunos são avisados, né? A gente tem uma rede de comunicação interna com os nossos alunos. Então, toda vez que tem disponível vaga de estágio, a gente faz essa comunicação com os alunos, e aí é um processo seletivo comum, assim como, sei lá, uma entrevista de emprego, né? Às vezes o processo seletivo exige prova, às vezes entrevista, e aí vai ver o perfil do candidato e vai escolher esse candidato. E o legal que aqui na Fema, o estagiário tem bolsa. Foi por isso que eu consegui estudar na Fema por muito tempo, porque além de eu ter feito todo o curso e ter ganhado a experiência do estágio, foi muito importante também a bolsa que eu ganhava aqui. Porque é isso, né? Eu trabalhava, mas eu não ganhava muito bem nessa época. E se não fosse pela bolsa da Fema, né, do estágio, eu não teria chances de continuar os meus estudos e tal. Então, assim, eu sou muito grata também ao estágio na Fema por ter me proporcionado a oportunidade de concluir os meus estudos. Então, para o candidato é muito importante, e eu sempre falo para os alunos, gente, presta atenção no seu e-mail, porque a nossa comunicação oficial com eles é por e-mail. A gente também manda mensagem pelo WhatsApp, mas o e-mail ainda continua sendo o principal. Gente, não desativem esses e-mails, né? Deixa a caixa de mensagem sempre ali limpinha para você receber a oportunidade de estágio, e se inscreva. Se inscreva porque vale a pena, porque essa experiência
junto com as aulas e toda a orientação dos professores, é o que vai fazer a diferença para você na carreira lá na frente. Com certeza, Paulo. Você falou muito importante. E, Paulo, e sem falar também, igual você mencionou, na época de estágio, você trabalhou na parte aqui da TV, que tinha sempre 3 pessoas. A comunicação, a gente nunca faz nada sozinho, né? É sempre um trabalho em equipe. E nós temos também o curso de comunicação, de publicidade e propaganda, que está na ativa aí há vários anos. E é legal você estar falando sobre isso, porque quando o aluno entra aqui na faculdade, ele vai fazer um estágio, vai fazer um trabalho de sala de aula, ele nunca vai estar sozinho. A maioria das vezes ele vai ter que aprender a trabalhar em grupo, né? Exato. Então, assim, a comunicação... para vocês terem uma noção, assim, porque hoje a gente faz parte de um grande grupo de comunicação. Eu, o Alex, que está aqui me entrevistando, o Mainha, a Fer, que está aqui nos bastidores, né? Então, assim, são vários setores, mas a gente trabalha em conjunto. Então, tem o setor do marketing, que é o setor que eu trabalho e que eu lidero, mas tem também o setor do audiovisual, que é liderado pela Fernanda, e tem aqui também o Alex e o Mainha na rádio e também no audiovisual. E nós temos a agência Geração Propaganda, que também é um braço nosso da comunicação. Então, assim, e além disso, a gente tem o Anderson, que é o nosso assessor de imprensa, mas ele não é um funcionário de carreira, né? Mas ele está aqui nos ajudando e fazendo toda essa cobertura de assessoria de imprensa, essa cobertura institucional para levar para fora. Então, assim, nós somos em muitas pessoas trabalhando em conjunto. Eu não consigo fazer nada se eu não tiver outras etapas, outras pessoas me ajudando, né? Então, assim, o marketing nosso ali, a gente se preocupa muito com a imagem da FEMA lá fora, a gente se preocupa muito com o relacionamento que a gente tem com as pessoas, com a comunidade, inclusive a comunidade interna. E eu não consigo lançar um post no Instagram se eu não passar pela agência, se eu não passar pela Fernanda para fazer um vídeo, se eu não passar aqui pela rádio para poder divulgar a nossa campanha do vestibular. Então, assim, a gente é uma equipe, a gente trabalha em conjunto. Então, todas as funções dentro da comunicação, elas são importantes. Então, assim, a comunicação é um leque aberto. Então, eu não sou criativa. Acho muito improvável, porque quem escolhe comunicação já tem esse perfil, né? Então, assim, mas eu acho que eu não quero fazer design. Mas tem outras áreas que dá para você trabalhar, né? Então, você, que nem eu, que comecei com a escrita, eu sei escrever. E a gente precisa muito da escrita para poder fazer um roteiro, sabe, para um vídeo, para a gente poder escrever uma matéria decente, para a gente poder fazer uma legenda num vídeo, para a gente poder fazer uma legenda das redes sociais. Tudo envolve a escrita, né? E todos os nossos planejamentos. Então, assim, a escrita é uma parte importante e eu estou inserida nessa por conta disso, apesar de que dentro do nosso departamento eu trabalho com outras coisas também, não só com a escrita, quem dera. Se eu pudesse ficar o dia inteiro escrevendo, tava ótimo. Com certeza, Paulo, isso é verdade. A gente aqui é uma equipe, trabalhamos todos juntos e tal. E aproveitar também, quero mandar um abraço para a Marcela. A Marcela trabalha com a Paula aqui no setor de marketing. Ela me ajudou bastante aqui nos bastidores para fazer essa entrevista com a Paula. A Paula nem sabe, mas a gente conversou bastante para formular as perguntas aqui. E, Paula, eu quero conversar com você também como é que foi o pós-diploma. Quem está assistindo a gente aqui pelos nossos canais aqui no YouTube vai tá vendo aqui uma imagem, você trabalhando numa bancada, fazendo uma entrevista, você também, na época sua de balé, e também numa fase de fotógrafa. E uma foto que a gente não tem aqui, mas que você falou pra gente em off, que assim que você terminou a faculdade, você retornou para as carteiras da universidade, né? Você foi fazer letras na Unesp, né? Então aproveita, fala como é que foi esse seu pós-diploma da FEMA. Tá. Eu, paralelamente à faculdade, eu tive uma carreira bem extensa
com artes, né? Então eu comecei a fazer balé, eu tinha 4 anos de idade. E eu parei de dançar quando eu engravidei do meu filho, eu já tinha 28 anos. Então, assim, eu tive uma carreira muito extensa, né? Eu sou formada em balé clássico, então eu fiz todo o curso pela Royal Academy de Londres. Nome bonito, hein? Eu sou formada pela Escola Inglesa de Balé, então eu dancei muito tempo, então eu fazia faculdade e dançava. Nessa época eu já dançava numa companhia de balé, eu já também representei a CIS, né? Teve uma época que eu trabalhei na FAC, né? Agora é a Secretaria de Cultura, mas antes era a Fundação Assisense de Cultura. Então eu trabalhei lá como bailarina, dei aulas também de balé. Então assim, eu tive essa vida dupla por um bom tempo, né? E sempre gostei muito de dançar e isso me ajudou muito também na escolha da minha carreira, porque eu não tenho esse tipo de inibição. Então, assim, eu consigo conversar bem com as pessoas, eu fico bem tranquila quando ligo uma câmera, ou quando precisa fazer uma entrevista, ou eu sendo a entrevistadora, ou sendo a entrevistada como hoje. Então, eu acho que o balé me ajudou muito nesse sentido, sabe? Desse contato com o público. Mas, sim, eu gosto muito de estudar também. Não quis fazer uma carreira artística e continuar sendo professora ou montar uma escola de dança para mim, porque eu não me vejo dando aula, assim. Dei aula por um tempo, mas era enquanto eu estava ali inserida, né, no meio artístico. Então, assim, a comunicação sempre foi o meu forte, né? E aí, como eu descobri que eu gostava muito de escrever e sempre gostei muito de ler, eu acho que eu, sendo muito nova, eu tinha me formado aqui na FEMA com 21 anos, eu ainda tinha muito ainda a aprender e eu quis continuar estudando. E aí o curso mais lógico que eu vi para continuar, para dar um segmento no de jornalismo foi letras. Então eu entrei na Unesp em 2007, então eu me formei em 2006 e ingressei na Unesp em 2007. E eu ingressei não pelo vestibular, sempre tem vagas remanescentes na universidade. Aqui a gente tem o vestibular de verão, que é justamente para as vagas remanescentes, e eu entrei num processo seletivo assim, na Unesp. E eu achei que eu fosse eliminar muitas matérias, porque eu já tinha feito comunicação, já tinha feito redação, já tinha feito muita coisa aqui relacionado a letras, mas eu consegui eliminar, assim, uma matéria do primeiro semestre, só. Eu fiz o curso inteiro e foi muito bom para mim. Eu gostei muito de ter feito letras também, foi bem puxado, como foi puxado o curso aqui da FEMA, mas assim, eu estudava de manhã. Eu não sou uma pessoa noturna, não rendo muito à noite, então assim, para mim, ter estudado à noite foi um desafio. E aí lá na Unesp já tinha o curso de manhã e eu consegui estudar de manhã e foi ótimo. E logo depois que eu me formei na Unesp, aí não teve jeito, né? Eu precisei ir para o mercado de trabalho. Não que eu já não trabalhasse, eu trabalhava com dança, não trabalhava com o jornalismo. Então, enviar currículo e conversar com as pessoas. E aí logo eu ingressei de volta na FAC, mas aí como assessora de imprensa, né? Então, é por isso que tem fotos minhas aí, tirando foto, uma máquina velha. Já era digital, tá? Mas era essas máquinas mais antigas. E aí eu cobri 3 viradas culturais aqui na cidade. Para quem é muito jovem aí, a virada cultural era um projeto do governo do estado que trazia, né, vários tipos de apresentações artísticas para a cidade e a gente virava 24 horas mesmo com apresentações em vários locais. Então tinha assim,
no Teatro Municipal, tinha no cinema, tinha nas praças, tinha em várias localidades, assim, e eu era uma assessora de imprensa, que tinha que correr todos esses espaços para poder tirar foto, para poder conversar. Mas não é só isso que faz o assessor de imprensa, né? O assessor de imprensa, ele também intermedia, né, a sua instituição com a imprensa local. Então, assim, era eu que marcava as entrevistas pós-apresentação com o pessoal de fora para entrevistar o artista. Então, eu tinha que estar ali intermediando, vamos fazer uma coletiva, vamos falar individualmente, e também fazia os releases e mandava para poder deixar a imprensa sempre bem informada. E é isso, a comunicação institucional, ela é muito legal para a gente ganha muita experiência, mas ela também é meio complicada, assim, de ser feita, sabe? Porque a gente também a gente também tem que estar muito bem preparado para enfrentar crises, né? Então, às vezes, acontece alguma coisa na instituição que não é muito legal e você precisa segurar essa barra, né? Você precisa segurar essa questão e sempre mostrar... Aconteceu uma coisa errada, sim, mas a gente precisa mostrar que a instituição é muito mais do que esse momento de crise que está passando, né? Então, a gente tem que sempre cuidar dessa imagem institucional, mas não mentindo, mas mostrando o que a instituição tem de bom. E esse é o legal da assessoria de imprensa, porque a gente consegue mostrar para as pessoas que a instituição da qual a gente está trabalhando, ela é muito mais do que aquilo que as pessoas conhecem, né? Às vezes a gente fala de um curso, às vezes a gente fala de uma coisa que a gente fez, da equipe, que as pessoas não têm nem noção de como que funciona, de como que é, e quando elas descobrem isso e a gente se aproxima da comunidade, é muito satisfatório. Então, eu gostei muito de fazer assessoria de imprensa e foi a maior parte da minha carreira pós-faculdade foi em assessoria de imprensa. Bem legal as histórias da Paula, né, Mainha? Com certeza, uma longa história, né, aqui Nossa. na cidade de Assis, e que bom, né, o programa apresenta esses fatos para a gente conhecer um pouquinho mais, né, das pessoas que trabalham aqui na FEMA, o que elas fazem, o que elas fizeram, e a Paula aí tem uma estrada muito bacana, muito legal aqui na cidade de Assis, principalmente nesse setor aí, né, de jornalismo, de comunicação, enfim. E agora está com a gente aqui também, né, Alex? Com certeza. Aproveitar, mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente aqui na cidade, na nossa região, você que está passando de carro aqui por Assis, está ouvindo aqui o nosso programa, o FEMA de Perto. Então, um abraço a todos vocês e quero deixar uma notícia para você, Mainha. Será que você vai ficar com saudade? Porque hoje é o último programa de Perto, porque eu vou entrar de férias, Mainha. Tô sabendo aí que tem um rapaz aí que vai passar por uns momentos agradáveis aí um pouquinho mais para frente, mas a gente fica feliz, faz parte, é assim, a gente vai estar tocando o barco por aqui, Alex. É isso aí. E lembrando que a gente retorna o programa no dia 2 de abril, já temos convidados já no dia 2, depois no dia 11, o programa já está repleto, viu, Mainha? Muito bom, muito bom. O programa que já é sucesso aqui na emissora, né? E pra galera, como você falou também, né? Quem não tem a oportunidade de estar ouvindo agora nesse momento, pode acompanhar. O programa está lá no site oficial da faculdade, né? É só o pessoal acessar o fema.edu.br, que a gente vai estar por lá também com a edição do FEMA de Perto. É isso aí. Ô Paulo, eu quero agradecer a sua participação. Acho que dá pra gente fazer mais um programa, o capítulo 2, versão 2, mais uma vez aqui. Então, meu Deus! Sei que você tem muita história para contar, mas antes de terminar, eu queria que você falasse como que é a Paula mãe, como que é conciliar trabalho com a faculdade, depois com seu filhão. Olha, é difícil, eu não vou negar, não. Nós, mulheres, nós somos muito sobrecarregadas, né? Apesar de eu ter um companheiro muito bacana, que segura as pontas em casa lá pra mim. Vou mandar um abraço também pro Alexandre, também. O Alexandre, um cara gente boa, firmeza. Com certeza vai estar vendo a gente aqui também, né? Sim, meu marido, Alexandre, ó, um beijo pra você. É complicado, porque a gente
precisa se desdobrar. Então, é assim, trabalho em dobro, cansaço em dobro, né? Eu não me arrependo de ser mãe. O Augusto é o amor da minha vida. E ele é um menino lindo, educado e que tem um potencial enorme, inteligente, sabe? Ele é um doce. Então, assim, ele é o amor da minha vida. Você acha que ele vai para a comunicação também? Não. O meu filho, ele é mais, assim, o jeitão do pai dele, sabe? Então, ele é mais fechadão. Quando ele se familiariza com as pessoas, ele conversa, ele faz brincadeira. Bom, você viu, né? Você conheceu meu marido, a gente já festou junto e tal. Então, assim, no começo ele é bem retraidão na dele. E aí, conforme ele vai pegando familiaridade, aí ele vai se soltando. Meu filho é igualzinho. Então, acho que comunicação, não. E ele disse para mim que também não gosta muito de ler. Que foi assim um tiro no meu coração, né? Imagina a mãe que gosta de escrever, que trabalha com comunicação, que fez literatura na faculdade, e aí o filho vira e fala assim, ai mãe, ler é tão chato, né? Tá, bom, cada um é independente, né? Mas eu acho que ele vai fazer alguma coisa na área de tecnologia, que é o que ele gosta muito, né? Hoje em dia ele tá com 11 anos, é aquilo, né? É escola, aí chega em casa, vai brincar com os cachorros, né? E videogame, né? Roblox. A gente tem que tomar, pessoal, tomar muito cuidado, viu? Com os jogos, com as suas crianças, fica olhando de perto, né? Que esses dias atrás ele falou assim pra mim, ai mãe, a gente precisa fazer um cadastro de novo no Roblox, tá? E aí, por conta do chat. E aí ele falou assim, libera pra mim, tal, não sei o quê. Liberei. Aí depois eu vi que era pro chat. Eu falei, mas por que você tá querendo conversar com as pessoas? Não é só pra jogar? Ah, não, é só pra gente trocar os itens e tal. Eu falei, não. Eu falei assim, se eu soubesse que era isso, olha, tá vendo? E olha que eu trabalho com comunicação, né? Tô ligada nas coisas e eu não fiquei ligada nisso. Então, gente, dá uma olhada nas suas crianças, vê o que elas estão fazendo, o que elas estão jogando. Ele não pode jogar jogos que tem lá maior do que a idade dele. Então, assim, por mais que eu tenha feito o cadastro e eu sou uma adulta, tá liberado todos os jogos para ele. Mas ele não pode jogar todos, porque eu tô de olho, ó. A Gabizinha também, manhã. Gabi joga também, inclusive essa questão do chat foi justamente para proteger as crianças, né? Exato. Mas é um jogo que realmente as pessoas têm que estar atentas, têm que estar, né, vendo, como a Paula falou, porque é um universo, né? Ali tem gente de todo qualquer tipo, e não só do Brasil, mas no exterior também. Então, assim, requer bastante cuidado mesmo, Paula, você está corretíssima. E assim, a gente não pode proibir, né, Mainha? Você que tem uma filha da idade do meu, são tempos diferentes. Na nossa época não existia esse tipo de coisa, mas a gente fazia outras atividades que também requeriam, não sei. Gente, ó. Requeriam, né? Requeriam mais. Isso, atenção dos nossos pais. Perfeito. Né? E hoje a gente também precisa ter atenção aos nossos filhos com outras atividades. Né? Então, assim, não adianta proibir. Eu não proíbo meu filho de jogar, mas eu tenho ele sempre próximo de mim. Eu oriento, eu explico quais são os perigos e estou sempre de olho. Então, ele está lá jogando, daqui a pouco eu vou lá, dou uma conferida, ver o que ele está fazendo, que tipo de jogo que ele está jogando. Se é um jogo violento, se é um jogo... Já corta na hora. Eu falei, não, esse jogo não é para você, isso não é para sua idade... E estejam atentos. A questão não é proibir, a questão é cuidar. É isso aí, Paula, tem que ficar de olho mesmo. E, Paula, eu quero agradecer a sua participação, igual eu falei aqui antes. Quero convidar você novamente para estar vindo aqui futuramente ao nosso programa, para falar mais ainda, um pouco mais da sua história, um pouco mais do trabalho aqui que você realiza na FEMA. E quero deixar os microfones aqui do FEMA de Perto aberto para você. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite de você, Alex, do Mainha, que está aqui. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês e dividir um pouco da minha história da FEMA.
dizer que eu estou muito feliz por estar de volta aqui na faculdade, depois de muitos anos, né? Fiz o concurso, passei e estou aqui me dedicando e fazendo o que eu gosto, né? Que é comunicação. E comunicação para uma instituição que tanto me deu, que tanto se doou para mim, sabe? O tanto que eu aprendi aqui, hoje eu posso estar dando esse retorno para a instituição. Então, assim, eu me sinto realizada e quero contribuir ainda mais com a FEMA. Então, eu gostaria de também mandar um abraço para todo mundo que trabalha comigo. Agora vamos fazer o relacionamento. Pessoal da comunicação, eu amo todos vocês. Marcela, minha companheira, muito obrigada. Eu quero agradecer também aos diretores pela confiança, a todos os outros departamentos, porque é isso, a gente não trabalha sozinho. E todos os meus colegas daqui da FEMA. E é isso. Quando precisar, Alex me chama, que eu estou de volta, porque eu gosto de falar, vocês perceberam, né? Eu gosto de falar e gosto de compartilhar as minhas experiências com as pessoas. Talvez, não para mostrar que eu fiz muita coisa, mas talvez para inspirar alguém. Com certeza. Sei lá, né, a caminhar juntos, se precisar de uma ajuda, de uma orientação, qualquer coisa, eu tô aí. Minha sala fica ali no bloco 6, na frente do estacionamento ali dos carros da FEMA. É só bater lá que eu tô aberta para conversa. Isso aí, Paula, falou tudo. E, Paula, eu tenho um desafio para você. Temos que trazer a Marcela aqui no nosso programa também, porque ela tem uma história muito bonita, uma menina guerreira. Temos que trazer a Marcela, convencer a Marcela a participar do nosso programa, hein? Ixi, a Marcela é meio complicada. A Marcela também é jornalista da comunicação, mas a Marcela, ela é mais fechada, mais na dela. Vamos tentar, né? Acho que vai ser difícil, viu, Alex? Tanto é que não era para eu ter vindo sozinha, era para ela ter vindo também. Mas aí ela, eu acho que eu não sei. Falei, não, Marcela, pensa aí, eu vou. E aí, quem sabe, né, numa próxima. Então fica aí, Marcela. Vem também. Não é um bicho de 7 cabeças, não. É bem legal. É isso aí, Marcela, convocada. Você está convocada aqui. E, Mainha, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente no FEMA de Perto. E não fique com saudade, eu voltarei. Com certeza. Tamo junto sempre. É uma alegria enorme estar apresentando com você no programa aqui. Contando os bastidores e trazendo a história da nossa faculdade aí para todo mundo que acompanha, no rádio e também no site, Alex. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a paciência de vocês, a audiência. Esse foi o FEMA de Perto, ao vivo pela FEMA FM 106.7 e também pelo nosso canal aqui no YouTube. Então, não esqueça, a história continua. Vejo vocês no próximo mês. Fui!